Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, como a igreja pastor Eliel. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Enquanto você encontra a referência bíblica, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, texto escolhido pelos irmãos, quero externar minha alegria de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Já tinha alguns dias que eu não voltava a este lugar, eu estava com um pouco de saudade dos irmãos. Tenho muitos amigos. Pastor Elino, obrigado pelo convite, por confiar em estar aqui mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Pastor Elino é um amigo de algum tempo. Pastor Andrelino, Pastor Helder, meu mano, é o primogênito da turma lá. Deus abençoe, meu irmão. Quero glorificar a Deus pela vida dos músicos, irmãs, jovens, enfim, todos aqueles que vieram hoje adorar o Senhor. Dupla Martins e Edmo, acompanhado do nosso irmão Juarez, não é isso? Deus abençoe vocês. Eu, quando estava ouvindo aqui, o pastor Valtair cantou primeiro, depois o Martins e Edmo vieram louvar. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu queria pelo menos 1% dessa voz aí para... Deus abençoe a voz de vocês, são usados por Deus no louvor, e é maravilhoso poder estar cultuando juntamente com vocês. Glorifico a Deus pela vida da minha esposa, a missionária Magda, hoje por estar comigo, pastor Valtair, irmã Virinha está ali, olha lá, irmão, olha pastor. Ó, pastor Elina, a Virinha está ali. Ô, glória. Irmã Virinha, irmã Ana Lídia, irmã Rosana. Os irmãos são lá da congregação e são corajosos. Eu comentei que estaria aqui e eles resolveram vir assim mesmo. Amém. Deus abençoe, irmã Geisela. Glorifica a Deus por cada um dos irmãos, estão sempre nos ajudando. E da última vez que eu e o pastor Elino conversamos, nós falamos um para o outro assim, estamos juntos, né? A gente contribui aqui, eles contribuem lá e nós estamos sempre juntos fazendo a obra do Senhor. Obrigado, os irmãos, estão sempre atendendo nossos convites também para estar em festividades, louvando ao Senhor, e é gratificante poder servir ao Senhor juntamente com vocês. Quem encontrou, diga amém. Amém. Capítulo 20. O título é muito propício a uma vida de crente, porque o título diz assim: Deus concede vitória sobre os inimigos a Josafá. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante de teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome,
nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste que passasse Israel, quando via da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora de herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos a todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Você pode sentar dando glória? Aleluia. Irmãos, eu fiz questão de ler toda essa parte anterior ao texto que os irmãos escolheram para uma melhor compreensão. É claro que esse texto já é muito pregado, muito ministrado, muito ensinado, muito falado dentro das nossas congregações e muito usado como tema, assim como é usado nesta noite. E eu fiz questão de ler toda essa parte para entender alguns detalhes que nós podemos tirar como proveito para a nossa vida espiritual nessa noite. E eu creio que eu, assim como você, veio adorar um Deus, esse Deus que dá vitória. E o Deus que dá vitória, Ele está aqui. Deus que dá vitória é o Deus a quem nós servimos, cremos, confiamos, e através do Teu Espírito Santo Ele já está falando em nosso coração. Eu não sei você, mas eu, ao momento que os irmãos estavam louvando aqui, e eu dali acompanhando, senti a presença do Senhor. Porque sentir a presença do Senhor é maravilhoso. Quando nos reunimos para isso, o Senhor fala, e não é da maneira que você espera. Deus fala do jeito que Ele quer. E muitas das vezes, muita gente chega na igreja e fala assim: vou esperar a palavra, porque vai falar comigo na hora da palavra. E no início, a primeira oração, Deus já fala. Os hinos da harpa, Deus já fala. A leitura introdutória, Deus já fala. Aí vem o irmão, traz uma saudação, uma palavra, mesmo que rápida, e Deus já fala. Enfim, em todo culto Deus fala. Basta apenas nós estarmos atentos àquilo que Deus tem para falar conosco. Meus irmãos, o verso de número 1, ele nos ensina que depois disso, ou seja, eles estão reunidos em determinado lugar, e eles tinham acabado de, o texto anterior, o profeta Jeú repreende Josafá, e no final aqui deste capítulo 19, bem no finalzinho aqui, tem uma coisa bem interessante. Em todo o negócio do rei, todos os oficiais levitas estavam perante ele, e dizendo uma palavra séria assim: esforçai-vos, pois, e fazei-o, pois o Senhor será com os bons. Existe um aconselhamento neste final deste capítulo, e o início do capítulo 20, ele vai dizer: sucedeu depois disso, ou seja, enquanto eles estão reunidos, tomando aconselhamento, ou aprendendo, tomando direcionamento de Deus, Deus está pronto a dar vitória, irmã Geisa. E na vida do crente constantemente é assim. Nós aplicamos a palavra do Senhor para a nossa vida, nós aprendemos com o Senhor, e o Senhor nos dá vitória.
até porque Deus dá vitória àquele que aprende com Ele, àquele que vive com Ele, àquele que está com Ele, àquele que busca Ele, aquele que ora a Ele, aquele que louva a Ele, assim como nós já fizemos agora em alguns instantes. Enfim, em todo momento Deus está pronto a abençoar e dar vitória. E eu gosto de usar uma frase muito simples que diz: Deus está a fim de te abençoar. E você está a fim de ser abençoado? É uma coisa muito séria nos nossos dias, em que muita gente participa de um culto como esse e não entende a veracidade da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é eficaz sobre a nossa vida. Porém, o texto que está sendo relacionado nessa noite é um texto que vai dizer que os filhos de Amon, os de Moabe, estão reunidos agora para pelejar contra Judá, contra Jerusalém, contra o rei Josafá. O verso de número 2: vieram alguns para dar aviso. Presta atenção que eu quero te falar sobre isso aqui. Sempre na sua vida vai ter alguém que vai trazer notícia, e em muitas vezes essas notícias não são agradáveis. Assim como neste capítulo 20, no verso 2, vem alguém para Josafá, o rei, o líder, alguém que está à frente, e vai trazer uma notícia muito desagradável. Que notícia é essa? A notícia é: o povo de Moabe, os moabitas e os amonitas, juntamente com mais um restante ali de moabitas, estão preparados para a guerra. E quem vem preparado para a guerra, para vencer uma guerra, pastor Elino, não vem de qualquer maneira. É claro que se eles já estavam planejando, e se eles já estavam com uma estratégia de guerra, eles já estavam se revestindo de armamento, se revestindo de toda a estrutura bélica para vir guerrear contra aquele povo. Então a notícia é muito desagradável. E além disso, o anunciante, ou aquele que traz o aviso, ele vem dizendo: vem uma grande multidão e eles estão preparados. E outra coisa, outro detalhe: eles não estão longe, pelo contrário, já estão perto. Só que aí, o verso de número 3, Josafá teme. E quando ele teme, aí vem uma coisa que é o primeiro detalhe que você precisa aprender para a sua vida espiritual. Porque temer, ter medo, é uma coisa muito normal para alguém que é de carne e osso. Temer, ter medo ou se afligir em cima de situações que vêm sobre a sua vida é muito normal para alguém que é um ser humano. Só que no momento que ele teme, aí ele toma uma decisão, e essa decisão é o primeiro detalhe que você precisa guardar para a sua vida. Ele teme, mas vai buscar ao Senhor. Quando Josafá toma essa decisão, e essa decisão é uma decisão sábia, pastor Elino, porque muita gente recorre ao homem, recorre à sua própria força, à sua própria estratégia, à sua própria maneira de pensar, de agir, de raciocinar, ou até de planejar estratégia. Mas Josafá, quando ele teme ou quando tem medo, a primeira coisa que Josafá faz: eu vou buscar aquele que pode resolver o meu problema. E da mesma maneira que você, meu irmão, nessa noite, assim como nós estamos aqui, eu sei que problemas podem ter te afligido, eu sei que aflições vêm sobre a nossa vida, dificuldade vem sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, sobre o seu momento emocional, a sua família, seu lar, seu relacionamento. Mas tome este primeiro detalhe para a sua vida: busque ao Senhor, pois somente o Senhor, o Deus do céu, é que pode te dar vitória. Aí Josafá, ele toma essa atitude de buscar o Senhor. Em seguida, quando ele teme, ele busca o Senhor, mas ele faz algumas coisas. Apregoou jejum em todo Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Ô meu
Olha para mim aqui. Eu estou dizendo para você que este líder, que este rei, ele tem medo, sim, mas porém ele sabe quem ele pode colocar como seu escudo, o Senhor. Mas a estratégia dele aqui agora não é uma estratégia humana, é a estratégia do céu. O artifício que ele usa aqui agora, Martins, não é um artifício da mão do homem, é um artifício que vem do Senhor. E o que é isso? Ele se desprende do que é carnal, ele se desprende de algo que é material, ele se desprende de algo que é da terra, para buscar agora somente o Senhor. Mas quando ele apregou a todo esse jejum, ele diz, ele apregou em todo o Judá. Judá se ajunta para pedir socorro ao Senhor. Todas as cidades daquele lugar vêm para buscarem ao Senhor. Olha só, Josafá é o rei, Josafá é o líder. E uma das coisas que nós precisamos muito é aprender. Pai, mãe, você que é chefe na sua casa aí, pastores, líderes, vocês que estão à frente de uma igreja ou até mesmo de um departamento, não é a sua força ou a sua estratégia que faz a obra de Deus ir adiante. Não é a sua força e a sua estratégia que fazem as coisas acontecer. Quem faz é o Senhor. Até porque a obra é dele, tudo é dele, tudo vem dele, a sua vida vem dele, a sua saúde vem dele, a estratégia de vencer vem dele. Oh meu Deus do céu, eu sinto a presença de Deus nessa noite, porque quando nós fazemos e quando nós compreendemos quem cuida da nossa vida e nós sabemos que é o Senhor, aí nós vemos como é a maneira que Ele age. Ele apregou um jejum em toda a Judá, e todo o povo vem com ele. Só que aí quando ele se põe de pé no meio daquela congregação, aí Josafá vai fazer uma oração na casa do Senhor, diante do pátio em que todos estão reunidos, e ele começa uma oração que é assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único, é o único Deus do céu e na terra que sustenta. Além de ter criado todas as coisas, Ele continua a sustentar com a sua poderosa mão. E já vai uma palavra de vitória para a sua vida. Este Deus que te criou, Ele te conhece, Ele sabe a estrutura do seu coração e da sua vida, Ele sabe as aflições que você tem passado, Ele sabe as lutas que você tem enfrentado dentro da sua casa ou fora dela, sabe as lutas interiores e exteriores que você tem passado. Mas vai aí uma palavra de vitória: o Deus que conhece é o Deus que te cuida, o Deus que te conhece é o Deus que te sustenta, o Deus que te conhece é o Deus que te dá vitória, o Deus que te permite passar pela luta, é o Deus que vai à frente, guerreando as suas lutas. Afinal de contas, Ele é o nosso general de guerra que guerreia as nossas batalhas. Este homem está de pé diante da congregação e dizendo: Ah, Senhor, Tu és o Senhor dos céus. Ele está lembrando algo que Deus sempre fez questão de lembrar para o povo. Não se esqueça, é meu povo, mas não se esqueça que eu sou Deus acima de todas as coisas. Há nenhum outro Deus. Quando ele fala nenhum outro Deus, ele está olhando para baixo, está dizendo: quando firmarem ou criarem deuses aí embaixo, não olhe para baixo, olhe para cima. E aí eu me lembro do salmista quando ele diz: eleva os meus olhos aos montes, e de onde vem o
você também crê. Ah, Deus, Tu és dominador sobre todos os reinos. Na Tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, Deus, não lançaste Tu fora os moradores da terra, e diante de Ti todo o povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal, oh meu Deus, se algum mal nos sobrevier. E aí ele lembra de uma promessa. Quem crê no Deus de promessa? Ele lembra a promessa: se algum mal nos sobrevier, seja a espada, seja o juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos onde? Diante da casa do Senhor e diante de Ti. Pois o Teu nome está nesta casa, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás. Meu irmão, você está entendendo isso aí? Josafá está fazendo uma oração ao Deus do céu, e Josafá está lembrando uma promessa de Deus que está sobre a vida dele, sobre o reino e sobre a casa de Deus. Josafá está lembrando algo que é real. Josafá está lembrando algo que está de pé. Deixa eu te lembrar algo: as promessas de Deus ainda estão de pé. As promessas que Deus te fez ainda estão de pé. As promessas que Deus fez à sua casa, à sua família e à sua vida permanece de pé. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. É por isso que o nosso Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Quem crê assim, levanta a sua mão e dê um lindo glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ele lembra, pastor Helder. Ele lembra sobre uma promessa que está sobre a sua vida. Ele lembra sobre uma promessa que está sobre a sua casa, a sua família. Ele lembra de uma promessa que está sobre a nação. E o Deus que faz promessa é o Deus que cumpre promessa. O Deus que diz que vai fazer não é um Deus que só promete, é um Deus que faz. E se Ele prometeu, Ele vai fazer. Agora os filhos de Amon, ele continua a oração. Os filhos de Amon, de Moabe e os da montanha de Seir estão vindo. Eis que eles estão vindo juntamente com aqueles da montanha de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel. Quando via do Egito, mas deles se desviaram, não destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Presta atenção aqui. Quando o povo de Israel saiu do Egito, pastor Eli, estavam trilhando pelo deserto e chegaram na terra deste povo, mas eles não permitiram passar. Só que o próprio Deus o permitiu. Porque se Deus quisesse, Deus fazia com que o povo passasse. Porque o Deus que veio com eles desde o Egito foi o Deus que abriu o mar vermelho. Você crê no Deus que abre o mar vermelho? Foi o Deus da coluna de fogo e da nuvem que protegia. Você crê nesse Deus? Foi o Deus que deu maná, o Deus que fez brotar água da rocha. Você crê nesse Deus? Mas esse Deus fez com que o povo de Israel desviasse desse povo. E aí ele está lembrando isso. Ele fala assim: eles nos dão pago, mesmo a gente não atravessando na terra dele e não exterminando eles estão vindo para nos exterminar. E eu quero te trazer um detalhe sobre a sua vida. Aquele mal que você diz assim: ah, Senhor, o Senhor permitiu que eu passasse, agora este mal está vindo para me afligir.
Ele não está vindo para te afligir, Ele está vindo para te fazer crescer, Ele está vindo para te amadurecer. Desde que você coloque o Senhor e a sua palavra à sua frente. Se está vindo algo mal sobre a sua casa e sobre a sua família, não é para te matar, não é para te destruir, Ele não vai te abater, porque o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo e o Deus que essa igreja serve é o Deus que vai à frente, é o Deus que garante a vitória, é o Deus que luta e nos faz vencedores. Não tema, Edson, não tema, irmão Juarez, não tema. Até mesmo se Deus permitir vir alguma coisa, nós passamos por uma pandemia agora há pouco. Eu peguei coronavírus umas 15 vezes mais ou menos, eu acho. Porque tudo era coronavírus, né? Espirrava corona. Ah, deu dor de cabeça, agora é corona. Deu dor na garganta, agora é corona. Deu dor no dedão do pé, corona. Eu dei tudo isso. Espirrava, passou mais uma vez. E Deus deu vitória. Olha você aqui. É igual aquele louvor. Olha eu aqui, né? Olha eu aqui, olha você aqui. E se você está aqui cheio de vida e cheio de saúde, já é um motivo para levantar a mão, para glorificar a Deus, para dizer: Senhor, muito obrigado por estar na tua casa. Só de estar vivo e de estar com saúde já é motivo para glorificar ao nosso Deus. Só que aí tem outro detalhe aqui. Prestou atenção aí. Que quando Josafá pregou esse jejum, e quando Josafá convoca todo o povo, aí diz aí o verso 13: todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também crianças, mulheres e todos os seus. Ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora. Família que caminha unida na presença do Senhor é uma família que vence unida. Igreja que caminha unida na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, é uma igreja que vence unida. Povo de Deus que caminha unido, que busca a presença de Deus em unidade, em comunhão, é uma igreja que vence, é um povo que vence, é um povo que vence os obstáculos. Se vir um obstáculo, meu irmão, busque ao Senhor, recorra ao Senhor. Somente nele tem o sustento, somente nele tem a resposta, somente nele tem a vitória para a sua vida, e não há que possa escapar da mão do Deus Todo-Poderoso. Porque a gente vê gente que eu vou buscar sozinho. Importante é eu buscar só para, não busca para sua casa também. Ah, deixa o líder resolver para mim, que está à frente mesmo, ele que se vire com Deus. Não, você tem que buscar também. Josafá se põe à frente, mas ele convoca todos para estar com ele. Afinal de contas, não somos um povo. Afinal de contas, não somos uma igreja. E presta atenção, pastor Eli, eu bati nessa tecla outro dia lá na congregação. Vem dias terríveis sobre a igreja. Vem dias terríveis. Você pensa que o que está acontecendo aí é só isso aí? O nosso inimigo é estrategista terrível e tem trabalhado de maneira sutil. Nós estamos aprendendo na escola bíblica aí, né? Sutilidades, sutilezas, perdão, sutilezas do inimigo, que vem tentando implantar dentro da igreja situações, mas na sociedade o inimigo é terrível, é mau, tenta seduzir a sua vida, seu filho, a criancinha ali, ó, no colo do irmão pequenininho, e o inimigo já está sedento contra a alma dele. Não permita
desce o Espírito do Senhor no meio da congregação. Estava conversando com uma pessoa hoje e ela me falou uma coisa. Eu fiquei pensativo em relação ao que muita gente está confundindo hoje. Pedro, até falar fora do microfone. Tem gente que está lá no bar agora. Tem gente que está na boca de fumo. Tem gente que está na noitada. E aí ele sente alguma coisa, até sente um arrepio. E às vezes vem na igreja até sente também. Porque quando você está na igreja é maravilhoso estar na igreja, na presença de Deus. Só que muita gente está confundindo. Tudo que ele sente, ele acha que é Deus usando ele. É verdade. Ah, que eu não, Deus falou comigo. E à medida com que ele acha que Deus falou com ele, ele vai seguir na vida dele do jeito que ele acha, porque ele acha. E isso é uma das estratégias do inimigo na sociedade. É achar que todo mundo é usado por Deus, e não é. Não é. Você me perdoa, irmão? Me perdoa falar isso? Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E uma vida de pecado, nós estamos lutando, buscando santidade, buscando santificação, buscando andar correto, buscando andar certo. E aí vem gente aí de qualquer maneira e fala assim: não, quem é usado sou eu. E tem um monte de crente seguindo esse povo aí. É verdade. Dá palavras de encantamento. Usa astrologia, astronomia, e tem crente indo nisso aí. Recorra ao Deus Todo-Poderoso, ao mesmo Deus que Josafá nos anuncia aqui, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Mas não vá por esoterismo, por carta. Meu Deus do céu! Outro dia eu vi um vídeo de um que se diz pastor lendo mão. Lendo a linha da mão, e tem crente indo por isso aí. Meu Deus, eu vou falar. Deus não é místico, Deus é vivo, Deus é palavra, é Deus que liberta, é Deus que transforma, é Deus que faz. Deus não é místico, Deus não é misticismo. O camarada lendo mão e falando da linha da sua mão, está dizendo isso. Deus precisa disso onde, irmão? Aonde que Deus precisa disso? O Deus que eu conheço, ele pega aquela criança ali e usa. Ele fala se ele precisar falar, mas enquanto ele não quer usar aquela criança, ele usa a tua palavra, porque a maior profecia está aqui, ó, e ela é pregada, é ministrada, é ensinada, mas você precisa colocar em prática para a sua vida pessoal, ministerial e espiritual. Josafá está ali como um representante, mas ele convoca todo mundo e fala: ninguém vai ficar de fora, ninguém vai ficar de fora, vem todo mundo. E aí, quando o Espírito do Senhor desce no meio da congregação, aí vem sobre um homem, Jaziel, oh glória, que é dos levitas, descendente de Asaf. E aí Jaziel diz: dai ouvido, ó Judá. Sabe o que ele está dizendo aqui? Igreja do Senhor, esteja atento àquilo que o Senhor tem para falar, e não aquilo que o homem supõe. Ele está dizendo: dai ouvido ao Senhor. Quem desce ali agora é o Espírito Santo do Senhor, e ele vai dizer: dai ouvido, e vós, moradores de Jerusalém, e tu também, ó rei Josafá. Ninguém está fora, todo mundo tem que seguir a palavra de Deus, todo mundo tem que seguir o aconselhamento de Deus, ninguém fica de fora.
não vos assuste por causa dessa multidão, porque a peleja não é vossa. Há um Deus que está no céu, guerreando pelo seu povo, e Ele está pronto a te dar a vitória. Oh, glória! Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus. Quando esse homem fala, ele fala algumas coisas que o crente nunca pode esquecer. E eu já passo para finalizar. Ele diz: não temas. Oh, glória. Não temas. Quem está vindo contra você? Busque na memória aí. Que tipo de aflição tem vindo sobre a sua casa? O que tem afligido o seu coração e a sua vida? O que tem afligido as suas emoções? Quem tem vindo? Quem tem vindo? A primeira palavra do Senhor em cima deste versículo é: não temas. Não temas. Não temas. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga para a sua irmã aí. Diga para ela: não tema. Não tema. Deus nos chamou para não temer. Não tema. Nós cremos em quem confiamos. Nós sabemos que é um Deus poderoso. Não temas. E essa palavra, ela é dita. Eu gosto sempre de lembrar desse texto. Josué, capítulo 1. Josué cabisbaixo, né? Aí chega Deus, o nosso Senhor. Ele fala para esse pastor: ô Josué, por que você está cabisbaixo? Moisés já morreu. O tempo de Moisés já passou, mas as promessas na minha vida estão de pé, na sua vida estão de pé, o que eu prometi. Deus já tinha falado com ele. Ele sabia que ele daria continuidade na liderança. Só que ele está cabisbaixo, tristeza, luto, muita coisa está no coração dele, ele está cabisbaixo. Mas Deus falou: quem você está cabisbaixo? Levanta a sua cabeça, se ponha de pé, porque Deus ele não chama para estar de pé. Deus não chama crente nenhum para ficar prostrado. Deus nos chama para estar de pé. Ele diz: Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Porém, não temas. Oh, glória. Não te assuste. Se põe de pé. Permaneça na minha palavra e eu serei contigo. Farei vocês avançarem. Você vai estar na frente, mas porém, não tema. Diga para o seu irmão aí, meu irmão: não tema, o Senhor é contigo. Não tema, o Senhor é contigo. Diga com autoridade. Diga com verdade. Diga: não temas, porque o Senhor é contigo. Glória. Não temas. E depois ele diz: oh, glória, não vos assusteis por causa da multidão. A multidão aqui que se refere é uma simbologia de luta que já está perdida. Qual é a aflição de Josafá aqui? Veio um povo muito numeroso, pastor Valtair, com estratégia de guerra em dia, irmão Martins, totalmente preparado para a guerra. Vamos lá, vamos entender uma coisa aqui, meu irmão. Vamos entender uma coisa aqui. Nós estamos aqui 2, 4, 5 pessoas aqui em cima. Se vir 100 contra nós estamos bem perdidos. Então, Aleluia, Deus! Aleluia! se vir uma multidão de 100 contra nós 5 aqui, de acordo com a estratégia humana, o número maior vence o menor. Ou eu estou enganado?
Não era assim com você que brigava na escola lá? Vinha um fortão contra você, chamava 3, 4, falava, vamos lá que 3, 4 a gente derruba ele. Eu nunca briguei na escola não, mas já vi muita briga na escola. E era assim, porque na ideia humana ou na visão humana, o número maior vence o menor. Então essa numerologia aqui de multidão vindo contra Josafá e contra o povo de Judá e Jerusalém é uma causa perdida. É por isso que Josafá se dobra ao Senhor e vai buscar a Deus, porque causa que o homem não consegue resolver, ele tem que colocar na mão de Deus. Pegou aí, irmão? Causa que você não consegue resolver, somente Ele. Então, conselho para você aí: comece a buscar enquanto é tempo. Se aproxima dele enquanto é tempo. Invoque Ele enquanto é tempo. Se aproxima de Deus enquanto é tempo, porque Ele está pronto para te abençoar e para te dar vitória. O Deus que eu creio é fiel para cumprir com a sua palavra. Não temas, não se assuste diante dessa multidão. Por quê? Porque a peleja não é sua. Simplesmente Deus está falando isso no tema que vocês escolheram. Fica quieto, porque a luta não é sua, já está comigo. Simplesmente assim. Colocou na minha mão? Então agora sossega. Você pode ficar de pé? Martins e Hélio, pode louvar, pastor? Pode louvar mais um louvor? Prepara aqui. Olha só que coisa interessante. Outro dia eu estava falando com alguns irmãos sobre uma coisa que acontece muito nas igrejas. Presta atenção nisso. E principalmente num dia como esse. Presta atenção, para você não dizer que eu estou falando besteira. O crente vem cheio de fé para a igreja. Está dizendo a palavra do Senhor, não tema. Já colocou na minha mão, ele vem e fala assim, eu confio, Senhor. Toma aqui. Aí coloca na mão do Senhor. Só que no dia seguinte, às vezes nem espera amanhecer o dia. Ele vai falar, não, Senhor, me dá aqui que eu arrumei um jeito para resolver. Só que depois, como está na mão dele, ele pergunta, ué Deus, por que você não resolveu ainda? Aí Deus vai ter que te responder, porque você tirou da minha mão. Tem gente que coloca a causa na mão de Deus, mas depois tira e quer tomar o lugar de Deus, quer fazer. Só que a palavra de Deus para você agora, nessa noite se você não tem como resolver, se você está na mesma situação de Josafá, você vai fazer uma coisa muito simples agora. Sossega e louva. Comece a adorar o nome do Senhor. Porque naquele dia foi isso que eles fizeram, pastor. A causa eu não consigo resolver. A situação eu não consigo resolver. Então eu vou buscar ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz. E à medida que eu coloco na mão dele, ele começa a agir. Então neste momento eles vão louvar. Você comece a louvar com eles. E Deus vai trabalhar em seu favor. Porque à medida que você louva e exalta um Deus que tudo pode, esse Deus está atento. Isaías ensina que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem a sua mão está encolhida. Ele está pronto. Você crê? Você crê? Oh, Deus maravilhoso. Destrói as bases que sustentam. Esse é o Deus a quem servimos. Oh,
Oh, Deus maravilhoso. Se você puder, meu irmão, louve juntamente, levante a sua mão, expresse alguma reação. Mas não fique parado com a sua função nessa noite. Louvar, exaltar ao Deus que tudo pode. E à medida que ele vai orando, feche os olhos, Senhor. Feche os olhos. Senhor, aqui está o teu povo, meu Deus. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a luta dos meus filhos, eu não sei qual é a aflição que eles têm passado, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. E eu oro a Ti, meu Pai, eu busco a Ti, Senhor, eu clamo ao Senhor por essa causa que está sendo apresentada. Em nome de Jesus, entra com providência nessa casa, entra com providência nessa família, onde tem uma mão levantada agora, Senhor. Opera um milagre, faz milagre, traz resposta, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hoje está de pé fortificado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou teu sangue carmesim por você também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do mundo no poço, te querer te fazer um vaso novo, vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo, e eles irão olhar e vão dizer: como é que isto pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Adore o Senhor, só o Senhor é o Senhor. Se Ele te prometeu, te considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Ele vai mudar a tua vida esta noite. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar